Olá, crianças! Olá, famílias! O nosso encontro agora é diferente, tá? A gente vai aparecer aqui na telinha e vocês vão ver um pouquinho da gente aqui trabalhando com vocês também, tá? Espero que vocês estejam bem, que estejam fazendo coisas diferentes apesar do muito tempo em casa, ok? E hoje nós vamos começar a nossa aula com muita coisa nova, ok? Vamos lá, dessa vez a gente vai começar com a correção das atividades, ok? Todas as nossas aulas, agora, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi fazer essas atividades. Espero que a atividade anterior tenha sido fácil e a gente vai discutir um pouquinho as questões. Qualquer dúvida, vocês podem manter contato com a gente de alguma forma, né? Para a gente poder dar um retorno para vocês. Eu coloquei algumas dicas super interessantes para a gente poder fazer essa correção juntos, tá? Olá, crianças e famílias parceiras. O primeiro tópico é: nossa aula terá como primeiro momento a correção de atividades anteriores, como eu expliquei para vocês. Use lápis para correção, tá? Então, o que tiver certinho não precisa mexer, ok? Fique atento às questões, eu vou tentar falar de forma bem pausada para vocês captarem a ideia, observarem o que leram. Sei que não dá tempo de fazer na mesma hora, mas aí, ao terminar o vídeo da Pro, a gente pode fazer, tá? Apaga e conserta com a ajuda da família. Caso seja necessário rever, apague, conserta as questões, tudo direitinho, vê se tem algo escrito de forma errada e corrige também, ok? Bem, então começando a correção, a gente mandou para casa a página 29, que vocês tinham uma leitura, tá, dos encontros vocálicos. Antes de passarmos por tudo isso, a gente fez na sala de aula somente a questão do encontro vocálico, né? De perceber quando numa palavra a gente tem as duas vogais juntas, que a gente tem um encontro vocálico. E aí depois foi que a gente ampliou agora um pouquinho esse contexto, né? E aí a gente veio com a questão do ditongo e o tritongo hiato, que a gente vai relembrar um pouquinho, que tinha na página 35 uma pesquisa, tá? Para a gente relembrar o que é o ditongo. Muito importante, talvez não tenha ficado claro, mas sempre é importante, antes de eu saber, né? Vejo que tem um encontro vocálico, mas é importante separar as sílabas, porque a gente sabe que de acordo com o que as vogais ficam separadas ou não, se são 3, se são 2 em uma determinada sílaba, é importante que vocês percebam isso e a gente só vai perceber separando as sílabas. E aí a gente tem os ditongos, que quando eu tenho duas vogais, que elas vão permanecer juntas na mesma sílaba, tá? Por exemplo, na palavra a, uá. O U e o A são duas vogais e vão permanecer juntas. Por isso que a gente tem um ditongo. No tritongo é bem fácil. O tritongo, o próprio prefixo tri, que dá a ideia de 3, assim como em trissílaba, quer dizer, no caso, 3 vogais, elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Um exemplo bem rápido, a palavra Uruguai. Uruguai. U, A e I vão ficar juntos na mesma sílaba. E aí a gente tem o hiato. O hiato que a gente tem é como se tem a ideia de separação. Hiato, na verdade, quer dizer fenda. Portanto, eu vou ter um encontro vocálico, sim. Importante separar as sílabas exatamente para perceber que quando for um hiato, cada vogal vai ficar em uma sílaba. Por exemplo, se eu pegar a palavra saúde, observem. Sa-u-de. O A vai ficar em uma sílaba e o U vai ficar em uma sílaba separada. Portanto, nós temos um hiato, ok? Dando continuação agora à correção das nossas atividades antes de tudo isso. Vocês tinham a página 29, que era a leitura do texto, certo? Depois vocês tinham de 30 a 35 as atividades. Na página 30, vocês tinham o texto, o balão vai subindo, e dele vocês tinham que colocar as palavras que tinham encontro vocálico sem repetir essas palavras. Quais eram, então, que devem estar aí, ok?
Pode não estar na mesma ordem da pró, não tem problema nenhum. Balão, vai, caindo, garoa, céu, tão, noite, boa, são, João, fogueira, meu e coração. Lembrem que João é nome de pessoa, portanto precisa ter letra maiúscula. Página 31. Quando separamos palavras com encontro vocálico, às vezes ele fica na mesma sílaba, como nós já falamos, e às vezes fica em sílabas separadas. Separe as sílabas das palavras com encontro vocálico e classifique-as quanto ao número de sílaba. E vim para um dos nossos primeiros assuntos. Lembra? Separação das palavras em sílabas. Se eu separo e ele fica com somente uma sílaba, ela é uma palavra monossílaba. Se ela, ao separar, ficam com duas sílabas, ela é dissílabas. Se ao separar eu tenho três trissílabas, ao tri de novo, agora para a gente falar de sílabas, trissílabas e tritongo para encontro vocálico. E polissílabas, que são muitas sílabas, é quando eu tenho de 4 ou mais sílabas. Então aqui a gente ia separar as sílabas e classificar quanto ao número de sílabas. Iguais, então iria ficar i num quadradinho, iguais no outro, e seria uma palavra de sílaba. Em mais, aí a gente tem mais. Como a gente não separa, ela é monossílaba. Mal, como não separamos, monossílaba. Joelho, são 3 sílabas, portanto ela é trissílaba. Baú, baú, 2 sílabas, portanto ela é dissílaba. Geladeira, geladeira, ela tem 4 sílabas, portanto ela é uma palavra polissílaba. Vamos passar para a próxima. Pesquise e escreva palavras com encontros vocálicos de acordo com a tabela, com 2 vogais na mesma sílaba, tá? Ou seja, as 2 vogais precisavam ficar na mesma sílaba dessas palavras. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Peixe, leite, mamão, meu, balão, que vocês vão ver que são palavras em que o encontro vai ficar na mesma sílaba quando eles se separam. Com 3 vogais na mesma sílaba. Aí a gente tem aqui enxagou, saguão, Paraguai, Uruguai e averigou. Quem colocou Paraguai e Uruguai, por favor, verifica a letra maiúscula, tá? Com vogais em sílabas separadas. A gente tem saúde como exemplo, cadeado, joelho, piolho, saída. Quando a gente separar, vocês vão ver que o encontro vai ficar uma vogal na outra, em uma sílaba e outro na outra. Certinho? Vamos para 32. 32, vocês tinham que separar as sílabas e pintar conforme a legenda. Se a sílaba ficasse com 2 vogais juntas, amarelo. Se as sílabas tivessem 3 vogais juntas, vermelha. E se as sílabas tivessem vogais separadas, o azul. Então, parreira. Vamos separar? Parreira. O E e o I ficaram juntos? Se eles ficaram juntos, a gente ia pintar de amarelo. Uruguai. Vamos ver? Uruguai. Não são 2 vogais apenas, são 3. Portanto, 3 vogais juntas, a gente ia pintar de vermelho. E viúva. Então, nós temos as vogais que iam ficar em sílabas separadas. Portanto, deveria ser pintada de azul. Resolva a cruzadinha com palavras que têm encontros vocálicos. Há gêmeos que são... Aí a gente ia completar, iguais. E aí a gente tinha um encontro vocálico aí, na verdade, um tritongo, que são 3 vogais juntas. Produto derivado do leite, que o rato gosta muito, é o queijo. Eletrodoméstico que usamos na cozinha para gelar os alimentos é a geladeira. Livro para consultar o significado das palavras. Dicionário. Letras do alfabeto que não são consoantes, são as vogais. 33. Mamãe fez uma lista das roupas que deixou na lavanderia. Leia a lista e copie. Ao lado, só os nomes das peças em que há encontros vocálicos. Então, eu quero que vocês tinham que copiar somente. Meias, que é a primeira. Lençóis, que foi a segunda palavra. Toalhas, que foi a terceira palavra.
calção, que foi a quarta palavra. Depois a gente ia para maiô, que é a sexta palavra. Depois para cuecas. E por último, saias, que está aqui no final, tá? Todas essas palavras são as que têm encontros vocálicos que estão aí. 34. Aqui vocês tinham, né, a classificação e vocês iam escrever palavras com encontros vocálicos de acordo com a classificação, né? Nós já falamos muitas palavras, né, que vocês podem ter em que fique ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba, tritongo, 3 vogais juntas na mesma sílaba e hiato, 2 vogais em sílabas separadas. Teria que observar isso aí. E por último, eu espero que tenha sido uma tarefa bem legal para vocês e para a família, que era pesquisar, né, palavras em revistas, jornais, recortar e colocar aqui classificando como ditongo, tritongo e hiato, né? Muito parecida com o nosso blocão que nós fazemos em sala de aula. Nós fizemos somente com os encontros vocálicos, né? Mas aqui dá para a gente ter essa ideia de classificação. Então, vamos lá? Vamos, então, para o conteúdo do dia. No conteúdo do dia, hoje a gente vai trabalhar com o dicionário, que falamos até nesse instante, né? Vocês têm dicionário em casa? Eu sempre tinha, desde quando eu era pequena, eu tinha um dicionário bem grande, porque antigamente os dicionários eram muito grandes, eram enormes. Hoje em dia a gente tem dicionários muito diferentes, né? Pequenos, tem grandes também, muito grandes, né? E uma variedade muito grande, dicionário que é só para criança, dicionário de outras línguas, então a gente tem uma quantidade bem grande de dicionários, tá? E aí eu coloquei um exemplozinho, tá, da página de um dicionário, e muito importante, os dicionários, eles todos são organizados em uma ordem alfabética. Qual é a ordem alfabética? A ordem do alfabeto, que vai da letra A até a letra Z. Então, as palavras em um dicionário, elas estão organizadas da letra A até a letra Z. Seguindo aquela especificação, se todas iniciam com a letra A, para eu poder fazer a distinção, eu vou para a segunda letra. Se a letra for igual para a Poliana, eu vou para a terceira letra e assim sucessivamente, até eu achar a letra que vai diferenciar das outras letras que são iguais, que estão na frente, ok? E aqui a gente vai analisar uma página de dicionário mais a fundo, tá? Pedacinho por pedacinho. Observem aqui essa página. A gente tem as palavrinhas, as palavras em vermelho, tá? Que eu coloquei aqui, cada palavra em negrito, apesar dela estar vermelho, mas ela tá bem marcada. É isso que a gente chama de negrito. Ela vem acompanhada do significado, tá? No dicionário, a palavrinha é chamada de verbete, ok? Isso muda muito de dicionário para dicionário. Alguns têm a separação silábica, né? Vocês estão vendo que aqui tem, ó, tá vendo ao lado? Então, quando a gente tiver dúvida, a gente pode também consultar o dicionário, né? Qual classe pertence? Se ele é um substantivo, se ele é um adjetivo, esse não tem, mas tem outros que trazem, né? Se ele é feminino, se ele é masculino, se ele é singular ou é plural, tem algumas que tem essas questões esboçadas no verbete, tá? Olha que esse aparece as letrinhas que vão começar as palavras. Aí eu peguei a página inicial, que é a letra A. Olha que a gente tem a ordem das palavras e aqui tá marcadinha, no caso, são palavras com essa letra, tá? E aí a gente tem os significados do verbete, tá vendo que estão em azul, ou seja, o significado de cada palavrinha dessa que tem aqui. E aí aqui a gente tem algo que é muito importante a gente ver no dicionário, porque a gente não perde tempo. A gente tem a palavra da esquerda e a palavra da direita, ok? A palavra, o verbete, no caso do dicionário, da esquerda, ela é sempre a primeira palavra a ser apresentada aqui em cima, ó. Reparem que aqui tem abaixar, a primeira palavra da esquerda é abaixar. Já a da direita é diferente, ela não é a primeira palavra, ela é a última palavra, tá? A gente tem aqui acampar, observem que o acampar está aqui como última palavra, tá? Então, vamos revisar.
Aqui a gente tem a letra, né, do verbete que a gente está procurando. Aqui a gente tem o que é o verbete, que exatamente são as palavras que compõem o dicionário. Como eu disse para vocês, isso pode mudar de dicionário para dicionário, ter só a separação de sílabas e outras informações. Os significados, que são importantes. E a questão da organização. Palavra da esquerda, a primeira, sempre a iniciar a coluna da esquerda. A da direita vai ser sempre a última a ser apresentada na página do dicionário. Vamos lá. Agora a gente vai para uma atividade interativa, tá? O que é isso? Na atividade interativa, eu vou tentar fazer com que vocês, juntamente comigo, tentem participar de algo que a gente viu, tá? Então, vamos juntos analisar essa página de dicionário? A gente tem aqui uma página de dicionário, como vocês viram, tá? Primeiro que eu não coloquei aqui, até para saber. Pelo que vocês puderam ver, com que letra começam as palavras que a gente vai trabalhar? Observem nessa parte aqui marcada. Pode não estar muito explícita, mas se a gente ver aqui, vamos perceber que a gente consegue ver. Nós vamos trabalhar com palavras que tenham a letra B, certo? E aí a gente tem, qual é a palavra da direita? Qual é a sua posição? A palavra da direita, vamos analisar, bicicleta. Bicicleta, lembra lá, a palavra da direita, ela vai ficar em cima ou ela vai ficar embaixo? Vamos ver? Em cima está a biblioteca, então eu acho que não é em cima, vamos ver? Aqui está, bicicleta está embaixo. Olha o verbete bicicleta. Observem que aqui tem a separação de sílaba e aqui tem exatamente o significado. E algo importante que esse dicionário tem que é diferente dos outros. Olha, ele tem um exemplo de uma frase que a gente possa usar a palavra bicicleta. Agora vamos analisar a palavra da esquerda. Qual é a posição dele? Ele é a primeira ou é a última? Vamos ver? Vamos analisar a primeira? Bem te vi. Aqui está ela, bem te vi. Ela sempre vai ser a primeira palavra da coluna esquerda, ok? Agora, vamos ler junto o significado dessa palavra? Vamos lá, eu vou ler com vocês e vocês leem aí com as famílias, tá? Bem te vi. É um pássaro bem conhecido por parecer cantar o seu nome. Um exemplo de frase. Os bem-te-vis são os primeiros pássaros a cantar quando começa o dia. E aí, foi difícil trabalhar com dicionário? Eu acho que depois dessas dicas a gente não tem nenhuma dificuldade. Não é verdade? Acho que vai ser bem rapidinho para a gente poder trabalhar. E uma dica muito importante. Vamos lá. 1. Procure as palavras por ordem alfabética. Eu expliquei que as palavras no dicionário elas vão ficar sempre organizadas pela ordem do alfabeto. Tartaruga sempre vai estar na frente de vaca, porque a letra T vem antes da V. O mesmo vale para as letras seguintes. Casa está na frente de chuva, porque o A vem antes de H. Foi o que a própria Poliana explicou. Se a primeira letra ela é igual, a gente precisa ir para a segunda e assim achar a letra que é o diferencial para a gente continuar procurando, tá? O importante é decorar a ordem alfabética. Assim fica fácil imaginar onde a palavra está. Então a gente precisa saber a ordem das letrinhas do alfabeto para facilitar. 2. Abra o dicionário numa página qualquer. No topo de cada página, há 2 palavras em negrito. A palavra da esquerda é a que começa a página. A que está ao lado, ou seja, da direita, é a que termina a página, como nós vimos lá, na nossa atividade interativa, no dicionário que eu coloquei para vocês. Regras. Assim como num jogo, cada dicionário tem regras próprias, que servem para explicar melhor as palavras, a divisão silábica ou o gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina. Não deixe de ler, nem que seja rapidinho as instruções. Geralmente, na frente do dicionário, eles dizem como é que o dicionário é organizado, né? Vale a pena lembrar. E vocês viram que isso vai mudar de dicionário para dicionário. Combinado? Vamos agora para a proposta da atividade de casa, tá?
Para que a gente possa fazer com que isso fique ainda mais fácil de vocês fazerem em casa, a gente vai sempre ler para vocês a tarefa de casa, tá? E eu coloquei umas dicas bem legais. Realize sua atividade em um local tranquilo, releia os conceitos apresentados no livro. Corrija a escrita das palavras que a gente tem, né? Veja, dê uma olhadinha, use o dicionário, já que vocês já sabem usar, para poder a gente ver. Combinado? Vamos lá. A tarefa que vai para casa hoje, a gente vai usar a página 16. Vai falar do dicionário, tá? Vai ter aqui também uma página do dicionário, assim como teve para vocês na nossa apresentação de aula, tá? Eles vão pedir para vocês analisarem, né? Falar o que é o verbete, falar da necessidade da ordem alfabética. Depois vocês vão circular na página do dicionário os verbetes que você conhece. Nessa página daqui, vocês vão colocar as palavrinhas que vocês conhecem e vão circular, tá? Depois, escolher 3 palavras dessa página anterior e escrever os nomes e os significados. Tá tudo aqui na página 16, tá? E leia o texto e grife as palavras com H inicial. Por quê? Porque a página de dicionário daqui, ela trabalha com H inicial. Então, ele vai pedir para que no texto vocês vejam quais são as palavras que tem H inicial e que vocês exatamente grifem. O que é grifar? Passar o lapisinho embaixo, tá? Fazer um traço embaixo. Bem, turma, por hoje nós ficamos por aqui. Eu vou lançar um desafio. A gente está falando de dicionário e existe um termo que era usado antigamente para o dicionário. O dicionário era chamado de pai dos burros, vocês sabiam? Eu gostaria que na próxima aula nós vamos falar exatamente o que será que significa pai dos burros? De onde foi que veio isso? Será que teve algum lugar? Alguém pensou nisso? Né? Que significado tem isso, além da gente saber que é o dicionário? Por que será que ele foi chamado de o pai dos burros? Então, vai ficar a dica para a próxima aula e aí eu trago a resposta para vocês, ok? Um beijo grande e até a próxima aula!